Está no ar Viva com Propósitos, um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida. Um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, um lugar para descobrir o real sentido da vida. Estamos aqui então de cenário novo para você. O nosso programa que vai completar este ano 3 anos, agora volta com um novo cenário e uma nova programação para inspirar a sua vida. É um prazer para mim, toda semana, estar aqui com você apresentando o nosso Viva com Propósito, porque afinal de contas, por que estamos aqui? E hoje quero trazer a você uma reflexão para iniciar o nosso programa. A palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 34, nos diz para vivermos em paz e nos diz para cada dia vivermos no Senhor, porque basta cada dia o seu próprio mal. Você deve buscar primeiro o Senhor. O que é isso? É ter Deus como prioridade. Quando você acordar para o seu dia, coloque Deus em primeiro lugar. Quando você chegar no seu trabalho, coloque Deus em primeiro lugar. Seja no trabalho, no lazer, busque primeiro Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas, momento após momento. E aí você não vai ficar ansioso. Também não traga para hoje o que você tem que resolver na semana que vem e no mês que vem, porque Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Então, viva com propósito, viva o dia de hoje e entregue o seu amanhã para Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva na abundância e não na escassez. É o que a nossa produção, todos nós desejamos para você. O que temos hoje no Viva com Propósitos desta semana? O programa desta semana traz para você o quadro Palavras, com a ministra Nádia Cardoso. Também o novo quadro Retratos da Vida, estreando com Cláudio Rodolfo, dando seu testemunho e sua história de vida. Feminina, uma reflexão para o seu coração, com a pastora Leila Paz. O novo quadro Escola de Paz, com o pastor Douglas dos Santos, respondendo às perguntas do dia a dia de pais, de professores e de alunos. E a reportagem da semana. Como estamos com um programa com uma plástica nova, afinal de contas, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Nossa equipe foi para as ruas saber o que as pessoas pensam do real sentido da vida. O que é uma vida com propósito para você? E também, hoje temos um convidado muito especial. Toda semana vamos trazer alguém para conversar sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como termos uma vida com propósito. E hoje vai estar conosco o pastor Silair Almeida, da Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, e ele que é representante do Conselho de Brasileiros no Exterior. Ele tem um papel também de diplomacia para ajudar brasileiros que estão no exterior. Então fique com a gente, viva com propósito, com todos esses quadros, para inspirar e abençoar a sua vida. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos com Viva com Propósitos para você, porque afinal de contas, nem eu nem você estamos aqui por acaso. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br.
Olá, obrigado você por estar conosco, continuar com a gente assistindo Viva com Propósito desta semana. Como anunciei, tenho aqui o meu amigo pastor Silaí Almeida, da Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida, que está aqui no Brasil. Olá, pastor Silaí, bem-vindo. Obrigado, Carlito, obrigado pelo privilégio, pela honra de estar aqui. Enquanto estava te assistindo no primeiro bloco, estava ali perguntando para mim mesmo se eu estou vivendo com propósito e felizmente respondi positivamente, mas obrigado pelo privilégio. Conheço você há 12 anos e sei que você entendeu o que é de fato viver com propósito e você tem vivido isso na sua vida pessoal e ministerial. Com certeza. Na verdade, desde que houve uma mudança radical em minha vida, eu deixei o que estava fazendo para atender o chamado de Deus para o ministério. Eu entendi que a partir daquele momento a minha vida teve um outro propósito e na pesquisa sobre a minha vida, assim, na avaliação da minha vida, interessante que eu não sei fazer outra coisa a não ser servir pessoas. Eu nasci para servir, eu vivo para servir e servir no mundo inteiro. Essa tem sido a minha missão, tem sido o meu propósito, ajudar as pessoas carentes, ajudar pessoas necessitadas, impactar o mundo que tanto precisa da gente. Joia. E o pastor Silaí Almeida, quero apresentar um pouquinho para levá-lo aí mais perto de você. Silaí Almeida é casado, é pai, é pastor na Primeira Igreja Batista no Sul da Flórida há 21 anos. Ele é casado com a psicóloga e também o ajuda no ministério, ministra, pastora Débora. Tem 2 filhos, o Lucas e a Rebeca. Ele é formado no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Antes de ir para os Estados Unidos, ele serviu como pastor em Salvador e já está há 21 anos lá. Sua experiência muito bem sucedida, começou a pastorear uma pequena igreja de brasileiros com menos de 30 pessoas. Hoje são mais de 2.000 pessoas e isso porque tem tido um êxodo de retorno de brasileiros para o Brasil, mas sua igreja, se fosse contar todo mundo que passou por lá, tivesse ficado lá, ele tinha mais de 5.000 pessoas. Sua igreja tem uma extensão do Consulado Brasileiro de Miami, servindo aos brasileiros no sul da Flórida, dentro da sua igreja. Ele é membro da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, da Associação de Pastores Evangélicos da Flórida, faz parte da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e também da Convenção Batista da Flórida. E ele recentemente foi eleito por voto direto de brasileiros no exterior, com mais de 20.000 votos, para ser representante do Conselho de Brasileiros no Exterior. Participa desta função homologada pela Presidência da República Brasileira, através de um decreto do presidente anterior, presidente Lula, e hoje ele está nesta função, representando o Brasil e muito bem. Silaí, fala um pouquinho sobre o que é esta função de servir brasileiros neste conselho. Então, você sabe, Carlito, que nós temos hoje 3 milhões de brasileiros no mundo. Como se fosse um estado, seria um forte estado brasileiro, grandíssimo. Nós já chegamos a mandar os 3 milhões de brasileiros do mundo, dos quais 1,5 milhão, 1.460.000 brasileiros estão nos Estados Unidos. Nós já chegamos a mandar 11 bilhões de dólares de volta para o Brasil. Uau. Então, o governo brasileiro, ao ver 11 bilhões de dólares sendo enviados do exterior pelos brasileiros para o Brasil, ele passou a ter um cuidado especial. Peraí, esse povo aqui não é um povo qualquer, merece um cuidado especial. Esse é exatamente o produto interno bruto de todo o Vale do Paraíba. Exatamente. 11 bilhões. Você vê a que ponto nós chegamos. Que é o PIB do Uruguai e do Líbano. Então, isso chamou a atenção do governo, porque em nenhuma ocasião do Brasil, o Brasil, na época de dificuldade financeira, não conseguiu tomar 11 bilhões de dólares emprestado do FMI. Então, o governo percebeu isso, viu que a fatia dos brasileiros que estavam no exterior é muito grande e começou, então, a mapear esses brasileiros e as suas necessidades. O governo partiu da seguinte proposta: aonde estão, como estão e quem são eles. E, a partir daí, nós mapeamos o brasileiro no mundo inteiro. Nós começamos a cuidar das necessidades brasileiras. E resultou, nós tivemos 3 atas, tivemos 2 vezes no Itamaraty, 1 vez em Brasília, nós tivemos 3 atas consolidadas com 100 reivindicações dos brasileiros do mundo e culminou com a eleição do Conselho, 16 pessoas titulares, 4 em cada continente, para cuidar dos interesses da comunidade, fazer uma espécie de meio de campo, interligação entre o governo e o povo que está no exterior. Então, no meio disso aí, eu senti a necessidade de ser um desses representantes, coloquei à disposição da igreja e a igreja, à mesma hora, apoiou, e eu fui eleito para representar o Canadá, Caribe e Estados Unidos. Tenho viajado todos os consulados, viajado todos os países dessa região, conhecendo as necessidades das nossas comunidades, que são muitas. Acabei de chegar do Haiti, de Cuba, visitando as comunidades brasileiras. Ok.
Muito interessante esse assunto, nós vamos continuar conversando com o pastor Selaí sobre este assunto e também sobre a atuação especificamente da sua igreja em favor da comunidade brasileira no sul da Flórida. Agora nós vamos ao quadro Palavras. Quero pegar o seu coração aí para trazer também uma reflexão para o seu coração. Neste momento, nós vamos pedir que Deus traga ao nosso coração uma palavra dele para o nosso coração. E hoje, com a ministra Nádia Cardoso. É com você, Nádia. Não deixe que ninguém venha até você e vá embora sem se sentir melhor e mais feliz. Seja a expressão viva da gentileza de Deus. Gentil no semblante, gentil no olhar, gentil no sorriso. Essas são palavras da Madre Teresa de Calcutá, que nos últimos dias tem me levado à reflexão a respeito da maneira como eu tenho tratado as pessoas. Falar em gentileza, em revelar a gentileza no seu olhar, no seu semblante, no seu sorriso, me traz inspiração. Mas será que eu tenho sido gentil com as pessoas? De modo geral, eu gosto de ser bem tratada. Quem não gosta? Mas e como eu tenho tratado o outro? Eu quero pensar junto com você a respeito disso. Se importe com as pessoas. Quando você chega no seu ambiente de trabalho, você costuma cumprimentar as pessoas? Ou mesmo quando você sai de casa, será que você dá um beijo naquelas pessoas que estão morando com você e que você tanto ama? Às vezes chegar no trabalho e perguntar: e aí, tudo bem? Você está induzindo a pessoa a te dar uma resposta. Se importar com alguém é você perguntar para ela como vai você. E dá para essa pessoa a oportunidade de dizer de fato como ela se sente. Escute. No mundo que a vida é tão agitada, tudo é tão corrido, a gente mal tem tempo de se ouvir, escutar alguém deve ser mais difícil, né? Mas vamos fazer um exercício. Pare o que você está fazendo agora e procure alguém para escutar, para ouvir. Com certeza essa pessoa tem muitas coisas a dizer. Ela só precisa de alguém para ouvi-la. Encoraje alguém. De repente, a pessoa que está do seu lado está precisando só de uma palavra de apoio, de incentivo para algo que já está no coração dela há tanto tempo para ser feito. Pode ser tirar uma habilitação, pedir alguém em casamento. Eu não sei, mas se é seu amigo, você sabe no que ele precisa ser encorajado. Faça pequenas gentilezas. Às vezes abrir a porta do carro, deixar que o outro ande na sua frente. Já parou para pensar que especial seria quando você chegasse no seu ambiente de trabalho e tivesse um pequeno bilhete dizendo: Deus abençoe seu dia, como você é importante para mim. É gostoso receber isso, né? Então é importante doar isso também. Elogie alguém próximo de você. Elogio não custa nada e faz um bem. Você pode dizer algo sobre a aparência da pessoa, sobre o jeito dela, cabelo, algo que ela faz como ninguém e de repente nem ela mesma tinha observado isso. Dê presentes, mas eu não estou falando para você dar uma limousine, uma Ferrari, um iPhone. Eu estou dizendo para você, dê algo que valorize o outro. Às vezes é um pequeno botão de rosa, às vezes é um bombom. Você vai saber o que fazer. Cumpra suas promessas. Se você disse que vai ligar no dia seguinte, então telefone. Se você disse que iria responder um e-mail, então responda. As pessoas, elas validam aquilo que você diz. Então, se você não tem condições de cumprir determinadas promessas, então nem as faça. Peça desculpas. Eu sei que admitir que a gente errou não é fácil. Voltar atrás é romper com orgulho, né? Mas isso abre oportunidades a seu favor. Então não tenha medo, peça desculpas. E se for preciso, peça perdão. Seja leal, saiba guardar segredos, evite as fofocas e defenda a pessoa que decidiu andar com você. Lealdade tem a ver muito mais com a sua atitude do que com suas palavras. Essas são atitudes que revelam gentilezas, que são reforçadas com as palavras da Madre Teresa de Calcutá.
Você pode revelar o semblante de Cristo quando você é gentil no seu jeito de olhar, de falar, de sorrir. Jesus Cristo, Ele disse: pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, então faça o mesmo a eles. Lucas 6:31. Obrigado, Nádia, pela sua reflexão. Pastor Silei, há quanto tempo a sua igreja mantém essa extensão do consulado? Olha, mais de 10 anos nossa igreja mantém essa extensão. Nossa igreja, na verdade, Carlito, é uma igreja que pensa no homem como um todo, corpo, alma e espírito. E a pegada social da nossa igreja é uma pegada muito forte, extremamente forte. Pra você ter uma ideia, igreja nenhuma tem isso nos Estados Unidos. Nós temos 26 carros de empréstimo. As pessoas, no lugar de vender o seu carro usado, ela doa o seu carro para a igreja empresta para as pessoas que precisam. E a gente faz uma rotatividade com esses carros, pode ficar 6 meses, 1 ano, contanto que quando comprar o seu carro, devolvo da igreja. Certo. E ao devolver, os mecânicos pegam, dão uma arrumada, já coloca para empréstimo de novo. Temos 100 cestas básicas por semana para os brasileiros que chegam, aqueles que chegam carentes, necessitados. Temos um supermercado, onde as pessoas pegam uma cesta, entram no supermercado, faz sua compra, e faz escolhe o que quer, mas não paga nada. Temos um bazar enorme de roupas, temos um consulado há 10 anos, temos um banco de trabalho. Como funciona? Os empresários da cidade ligam para a igreja oferecendo trabalho. E a gente tem uma pessoa que faz a conexão, fazendo uma ficha de quem precisa desse trabalho. Então a gente está mergulhado na comunidade brasileira. Agora você colocou assim, muito a questão social. Infelizmente, o Brasil tem muitas pessoas que têm 2 mitos sobre relação aos Estados Unidos. Todo americano é crente e todo americano é rico. Isso então não é verdade? Grande mito, grande mito. Na verdade, os Estados Unidos precisam de um avivamento espiritual, de um reavivamento. Perdeu muita conexão com Deus. Hoje o Brasil vive um momento de avivamento espiritual muito maior do que os Estados Unidos. As igrejas americanas estão vazias, poucas igrejas, com exceções de algumas igrejas que se destacam, as igrejas americanas estão vazias. 85% de todas as igrejas evangélicas na América tem menos de 150 membros. Uau. Então, quer dizer, a sua igreja, mesmo sendo uma igreja de maioria de imigrantes, nós temos, então, uma grande relação até as igrejas americanas. 187 igrejas batistas da minha denominação, nós temos o 4º maior patrimônio entre eles, as igrejas americanas, igrejas que existem há mais de 100 anos. Nós temos o 4º maior patrimônio, para você ter uma ideia, o destaque da nossa igreja mesmo. Qual é o tamanho ali geográfico? Nós temos 10 mil metros quadrados de área, 450 vagas de estacionamento, vários auditórios, temos ginásio de esportes. O esporte é uma prática que atrai muitas pessoas? Atrai muita gente. Temos a escolinha de futebol, temos a escolinha de voleibol, basquetebol, jiu-jitsu. Nós temos ginástica para toda aberta para a comunidade, com professores especializados. Então, nós hoje fazemos o esporte da comunidade. Na verdade, a grande praça esportiva da comunidade é a igreja, que passa pelo menos entre 500 pessoas todos os dias na igreja, visitando, conhecendo o restaurante. Então é uma praça esportiva e uma praça de interação muito grande. E seu outro aspecto aí é pura ilusão, porque hoje o Brasil vive um momento econômico muito melhor do que os Estados Unidos. Hoje quem um americano mesmo, que tem um trabalho secular, que não tem uma especialização, um MBA, que não está numa empresa multinacional, a média de salário dele é de $600 por semana. Se ele ganha 600, ele está ganhando muito bem, R$1.200. Então agora um policial federal e um inspetor aí, todo mundo fazendo greve, o Brasil está vivendo um momento de greve federal. Por exemplo, um policial federal, ele parte de 7.900 no mínimo por mês e o inspetor 15 mil. Quer dizer, não está tão ruim isso, não. Não, tem que baixar essa bola. O Brasil precisa baixar essa bola. O Brasil precisa tomar cuidado com a bolha imobiliária. Precisa tomar cuidado com o gasto excessivo. Eu estou vendo essa fita se repetir. O que aconteceu conosco nos Estados Unidos pode se repetir aqui. As pessoas estão gastando cartão de crédito adoidado de qualquer forma. E é preciso controlar, porque... E aqui o dinheiro é muito mais caro do que lá? Muito mais caro, empréstimo de juros altíssimos. Lá nós temos, por exemplo... Quanto que está a taxa de cartão de crédito, por exemplo? A economia está tão fragilizada que recentemente meus bancos me emprestaram a 0%. 2%, 3% ao ano, a gente encontra dinheiro disponível à vontade. Aqui o cartão de crédito ainda é o mais caro do mundo, 11% ao mês. Então, meus cartões todos são de 6% a 8% ao ano, normal, tranquilamente, e a gente está evitando usar porque a situação econômica é difícil, realmente difícil. Por isso, hoje eu percebo os brasileiros que vão lá, ano passado, só no primeiro trimestre, a gente cuida muito dos brasileiros que chegam lá, perdem documento e tem dificuldade, só nos primeiros 4 meses do ano, os brasileiros deixaram $5 bilhões em investimento em turismo.
em compras em Orlando. É impressionante que eles voltam com a sacola, o carro não comporta tanta coisa. Então, eu acho que o Brasil precisa tomar um pouco cuidado, o dinheiro é caro, pode haver uma recessão, a fragilidade econômica pode vir por aí. Estamos conversando com o pastor Silaí Almeida, vamos continuar conversando. E para você, o que é propósito? O que é ter uma vida com propósito? O pastor Silaí já deu aqui várias pinceladas do que é ter uma vida com propósito, por exemplo, a questão do servir. Nossa reportagem foi para a rua perguntar o que é ter uma vida com propósito. Uma vida tranquila, ter um bom emprego, crescer profissionalmente, ter saúde e curtir com a família. São tantos alvos a serem alcançados, mas afinal, você sabe o que é viver com propósitos? Viver o momento. Pra mim é fazer o bem para a sociedade, entendeu? É correr atrás de tudo que você possa ter. Por muito tempo eu procurei um sentido para a vida e eu encontrei o sentido em Jesus. Tem que aproveitar, né? Porque a gente sabe que vai morrer mesmo, né? Para mim, viver com propósito não é só viver especificamente para Deus, mas ter uma missão, ter uma visão que você quer cumprir nessa vida. E você falar, Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Vida com propósito é você ter um direcionamento na vida. Não só direcionamento de ajudar o seu próximo, de ter uma missão mesmo humanitária, quanto religiosa. Eu acredito que é viver bem e ter um futuro para frente, para passar por algum dos frutos que eu tiver. Viver com propósito é ter uma família, trabalhar, ter um bom serviço, tem que viajar, passear, tem que curtir também, né? Senão daqui a pouco o mundo acaba e já era. Com certeza, vivo com propósito. Sim, vivo sim. Sim, eu vivo. Com certeza. Eu tenho meus alvos, meus objetivos. Acho que ficou meio em termo. Com certeza. Bom, por aqui algumas pessoas falaram o que é viver com propósitos para elas. Mas eu volto essa pergunta para o estúdio. Pastor Calito, como ter uma vida com propósitos? Obrigado, Débora, para você ver. Então, tem pessoas que entenderam o real sentido da vida, entenderam que não estão aqui por acaso, que estão aqui para viver uma vida com propósito. E, infelizmente, lamentavelmente, muitas pessoas não descobriram de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. E, por isso, vivem uma vida sem propósito. E eu tenho dito, pastor Silaí, que o pior da vida não é a morte, é uma vida sem propósito, porque é uma vida desperdiçada. Esses princípios, o que eles têm? Eu sei que você também tem vivido com propósito, tem levado a sua igreja a ser uma igreja com propósito. O que esses princípios têm ajudado você a ser uma pessoa a viver melhor? Então, Carlito, eu tenho pensado sempre assim na minha vida, que minha vida, cada dia, definitivamente pode ser o último. Recentemente perdi uma sobrinha de 26 anos de idade, tinha acabado de formar em Direito, fazendo o teste para promotoria, ia casar em uma semana, tudo pronto, e uma morte súbita, um ataque cardíaco, morte súbita. 26. Então, 26 anos de idade, uma bela menina. E o que acontece? Olhando para aquela situação, fiquei pensando, realmente nossa vida é muito curta, não vale a pena entrar em disputas, não vale a pena brigar, não vale a pena pelejar por picuinha, por coisas pequenas, vale a pena viver para adorar a Deus em toda a sua dimensão, cultuar a Deus, adorar a Deus na igreja, frequentar assiduamente aos cultos, participar de um ministério, servir com o dom, com a característica, com a forma como Deus lhe fez. Quantas pessoas têm talentos, dons, habilidades extraordinárias, assim como Deus a fez. Colocar os seus talentos à disposição de Deus, amar as pessoas, amar intensamente, desenvolver relacionamento, diminuir as práticas que levam a inimizades, porque, na verdade, nós estamos aqui por pouco tempo, nós não somos daqui, nós não estamos aqui por um acaso, como você disse muito bem há pouco tempo, e o pessoal da reportagem, você percebe que o pessoal quer falar sobre o sentido da vida, quer se explicar, quer tentar encontrar esse sentido, e eu entendo que o sentido da vida é Deus, descobrir por que Deus nos criou, por que estamos aqui, por que Deus nos criou, o que Deus quer com a gente, e preparar um caminho para vivermos a eternidade desfrutando daquilo que nós plantamos aqui. Porque não se esqueça que tudo que o homem planta, ele colhe. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. Quem planta relacionamento, quem investe na forma como Deus o criou, tem o retorno imediatamente. Então, viver com propósito é viver para o louvor da glória de Deus, é viver intensamente, deixar
deixar de lado o que não vale a pena e viver a sua vida de forma que possa impactar a vida das pessoas. E é isso que eu tenho tentado. Realmente, eu sou testemunha, conheço esse homem há 12 anos, tanto a sua igreja, já estive lá, já preguei lá, vejo que é uma igreja voltada para Deus e para as pessoas, e a vida dele também. E eu quero te incentivar, você que é líder, você que é membro de uma igreja, você que é pastor, você que quer realmente entender essa vida com propósito, você deve participar de uma igreja que viva esses princípios. Esse livro acabou de ser publicado pela editora Vida, Igreja Brasileira com Propósito. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso, você pode adquirir no website editoravida.com.br ou também lojainspire.com.br ou pelo telefone 12 3911 2228 e o pessoal vai mandar para a sua casa. Igreja Brasileira com Propósito. É pegando os princípios de Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren, adaptado ao contexto e realidade da igreja brasileira, e você pode ter esse livro e entender um pouquinho mais como servir numa igreja dirigida pelos propósitos de Deus dentro do contexto brasileiro. Pastor Silaí, e essa questão do serviço estende-se para fora da igreja também, né? Você faz parte deste conselho que você já citou e recentemente você esteve a convite do governo brasileiro através do conselho no Japão. O Japão, agora quase 2 anos depois do tsunami, do terremoto que gerou o tsunami, como é que está a situação dos brasileiros lá? Então, no Japão nós já tivemos quase 300 mil brasileiros. Na verdade, Japão, cada brasileiro é contado 1 a 1, porque não se trabalha no Japão indocumentado. É o único país no mundo que não se trabalha indocumentado. Hoje tem 210 mil brasileiros no Japão. Então voltaram 90 mil. O governo, inclusive, está pagando, dando $5.000 para cada brasileiro vir embora. Cada pessoa. O governo não quer realmente imigrante e ele está empurrando os imigrantes. Aliás, todo mundo, nós estamos vivendo esse fenômeno. Os países liberando e empurrando as pessoas para ir embora, como é o grande problema da imigração dos Estados Unidos. Mas o japonês, o próprio povo japonês é meio retraído. Ele não expressa sentimentos, ele é bem mais retraído. E por ser muito retraído, não expressar muitas emoções, o brasileiro lá sofre muito. O maior mal do brasileiro do mundo, não só o mal do Japão, mas o mal em todos os lugares dos Estados Unidos, é a depressão. O brasileiro está vivendo numa depressão profunda, desanimado. Imagina, ele rompeu com a sua família, rompeu com a sua cultura, rompeu com a sua cidade, com o seu bairro, com a sua igreja aqui, com seus amigos, e foi para o mundo tentar ganhar a vida. Às vezes não conseguiu, está numa situação difícil, não pode retornar porque não sabe como recomeçar aqui, e ele entra numa depressão profunda. É muito importante que todos saibam que no Japão, nos Estados Unidos, o índice de suicídio entre os brasileiros é muito alto. Eu não sei quantos pastores, por exemplo, que estão nos assistindo, já fizeram o sepultamento de uma pessoa que se matou. Eu já fiz vários nos Estados Unidos, vários brasileiros que se mataram, não suportaram a pressão da vida. Então é muito raro fazer um sepultamento de alguém que se suicidou, mas nos Estados Unidos é muito comum. Fiz recentemente de uma menina de 26 anos, estudante universitária, lindíssima menina, tomou todos os compromissos que ela usava para dormir, acabou com a vida dela, porque ela não via esperança, não via sentido na vida, não via propósito. Então a pessoa fica. Por isso que a importância da igreja, a relevância da igreja no exterior é muito importante. É importante saber que nós temos 1.600 igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Uau. Isso é muito importante. As igrejas tendem a crescer e eu quero desafiar para que novas igrejas sejam plantadas no mundo para alcançar esses 3 milhões de brasileiros que estão tão carentes. E aí é sintomático, você disse, a menina já vinha tomando remédio para dormir. Quer dizer, uma menina de 20 e poucos anos de idade não teria nenhuma necessidade de estar tomando remédio para dormir. Quer dizer, ela já vem sofrendo disso há muito tempo. Sem dúvida. Porque a pessoa que perde o sono já é fruto de um dia mal vivido. Claro, você imagina a pessoa longe de casa, ela está na solidão, ela está com saudade, ela entrou em depressão porque o trabalho não está conseguindo, às vezes, nem pagar as suas contas. Então, hoje, os Estados Unidos da América e quase todos os países do mundo se tornam o maior campo missionário entre os brasileiros para os nossos grandes desafios. Uau! E quando você me falou também, você disse que esteve nessa viagem que você falou e deu palestra lá para brasileiros, a Rede Globo de televisão também pediu para falar até para os funcionários dela, né? Tive na TV Globo, 63 funcionários, TV Globo em Tóquio, TV Globo no Japão faz um trabalho extraordinário de interação da comunidade. Tive com todos os funcionários individualmente, vários programas, falamos para eles,
descobrimos todos os evangélicos que estão lá dentro, 8 evangélicos dentro da TV Globo, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Estou indo agora para a Inglaterra, fazer a mesma palestra, encorajar a comunidade brasileira na Inglaterra, dia 20 de setembro, e assim segue a nossa trajetória pelo mundo inteiro, abençoando e sendo instrumento de Deus na vida da comunidade brasileira, dos 3 milhões de brasileiros. Uau! Nós vamos continuar conversando com o pastor Silei Almeida, mas agora é hora do nosso quadro Escola de Pais, com o pastor Douglas. Ele vai sempre nesse quadro responder perguntas de pais para ajudar na formação dos nossos filhos. É com você, pastor Douglas. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e filhos e seja muito bem-vindo ao quadro Escola de Pais. Durante as próximas semanas, nós teremos aqui algumas famílias com dúvidas importantíssimas acerca da criação de filhos. E eu espero que você se identifique com essas perguntas e também se identifique com as respostas para que a sua relação com o seu filho, com a sua filha, dentro da sua casa, no ambiente da sua família, seja um ambiente ainda melhor a cada dia. Então vamos à nossa pergunta do dia. Douglas, em relação à educação das crianças, devo bater ou não? Bater ou não bater? O que fazer quando isso chegar nas suas mãos, quando você tiver essa situação dentro de casa? Se nós víssemos pela história, antes dos anos 70, os pais eram muito rígidos, a criança era criada no regime militar. Então ela obedecia o pai e a mãe pela rigidez, porque tinha medo, muitas vezes, de apanhar dos seus pais. Com a entrada da psicologia, do estudo da psicologia, dos anos 70 em diante, a criança experimentou uma liberdade excessiva e, infelizmente, isso também não foi nada bom. A rigidez do passado e a liberalidade dos anos 80, 90, nada disso é bom. O que nós procuramos hoje é o equilíbrio. O equilíbrio com o seu filho vai determinar o ser humano que ele vai se tornar no futuro. Não adianta você ser rígido demais, não adianta você ser liberal demais. O que você precisa sempre ter em mente é que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de melhorar aquilo que está bom. O lance é que hoje nós vivemos em um mundo imediatista, então muitas vezes o pai e a mãe optam por bater na criança, por discipliná-la através da vara, através de uma palmada, para que naquele exato momento, da forma que os pais querem, ela mude de comportamento. Só que muitas vezes isso não é necessário. Na maioria das vezes, o que vale mesmo é um diálogo, é sentar junto, é disciplinar, é dar mais de uma chance para a criança. Muitas vezes o seu tom de voz pode ser melhorado com uma voz mais firme, para que a criança entenda que aquele momento de disciplina é algo que você está querendo chamar mais a atenção dela, dando uma entonação maior à sua voz. Mas se mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de conversas, de disciplinas, de cantinho da disciplina, mesmo assim ela continuar fazendo coisa errada, aí sim você deve apelar para a vara, deve apelar para o bater. O meu conselho para você pai, para você mãe, é que você não faça isso no calor das emoções, porque muitas vezes a sua força não é medida quando você está com raiva. Então é muito importante que antes de você disciplinar o seu filho na questão da varada, da chinelada, da palmada, do bater, você esteja tranquila e ciente, consciente daquilo que você está fazendo. E é muito importante que a criança entenda o porquê daquilo tudo. Não basta apenas pegar a vara e sair batendo. Você tem que sentá-la no banco, conversar com ela, olho no olho, dizer o motivo daquilo para então você discipliná-la. E outra coisa importantíssima, a mão que faz o carinho é muito importante que não seja usada para bater. Para isso você deve usar um instrumento como uma vara mesmo. Uma vara para disciplinar e não para espancar. Existe uma diferença muito grande nisso, entre disciplina e espancamento. E que o Senhor Jesus te ajude a ter o equilíbrio em tudo isso. Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero encontrar você aqui em nossa próxima aula. Obrigado, pastor Douglas, pela dica desta semana. Alguém já me disse que professor ainda é o material escolar mais barato da escola, né? Infelizmente. Precisamos ter uma melhor qualidade para os nossos professores. Mas, na verdade, a escola começa em casa.
e o primeiro professor dos nossos filhos somos nós mesmos. Então, não terceirize a sua responsabilidade de ser professor do seu filho, primeiro em casa e depois você passa para a escola. Então, dentro da sua casa tem uma escola de pais. Pastor Silaí Almeida, quero falar sobre um outro assunto que você faz bastante, juntando dentro da questão humanitária, que é o trabalho missionário da igreja. Lá na Flórida, você é uma igreja que talvez se importa mais com a população pobre do Brasil do que muitas igrejas brasileiras, seja no Nordeste ou no Norte. Fala um pouquinho dessas ações. Então, nossa igreja tem uma forte tendência missionária, já centenas de grupos, pessoas já foram para o mundo viagem missionária. Estamos no Brasil, entre os índios ticunas, são 60 mil índios na divisa da Colômbia, do Peru com o Brasil. Ali nós estamos plantando igrejas e relacionando com as pessoas. Na verdade, o que nós mais gostamos é relacionar com as pessoas pobres, viver a vida delas, ver o que está acontecendo. Plantamos agora um trabalho entre os ribeirinhos na Vila do Jacaré, perto de Manaus. Temos 300 trabalhos sociais conectados com pastores no Haiti, né, onde nós construímos uma cozinha no fundo da igreja. Estamos tentando construir uma cozinha para cada um deles, tentando alimentar as pessoas das igrejas. Estamos fazendo um forte trabalho de interação, de educação, de formação em Cuba, uma vez que Cuba é um povo muito preparado, um povo muito culto, um povo muito formado. Então lá é preciso fazer quase que uma apologética da vida cristã. É outro trabalho com relação ao Haiti. Não. Totalmente diferente. Cuba tem pobreza, mas não é a pobreza como do Haiti, não é miséria, né? Cuba o próprio embargo econômico, as dificuldades que Cuba enfrentou a vida toda. Então as pessoas são pobres, não tem muitas coisas. Mas é um povo muito culto. Você chega numa igreja de 30 pessoas, tem 6 médicos, 8 médicos. É muito comum isso em Cuba. Então a abordagem é totalmente diferente. Agora, eu queria fazer um desafio para o Haiti. Hoje é Quantos a maior pastores miséria, você ajuda? 300 pastores. A maior miséria do hemisfério norte hoje, do hemisfério sul, norte, América Latina, sem dúvida alguma, o Haiti. Né? Okay. Pobreza, um índice de desenvolvimento muito pequeno. Então vamos falar mais sobre o Haiti daqui a pouquinho. Nós vamos agora com o quadro com a pastora Leila Paz, feminina. É para você mulher, mas é para você família também. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Haiti e como você pode se envolver junto com o pastor Silaí e a Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida e a sua ONG, a instituição que está sendo desenvolvida para apoiar de forma global e assistência cristã a todas as pessoas que sofrem ao redor da terra. Fique então com o quadro, daqui a pouquinho a gente tem um intervalo e a gente volta com um bloco com o pastor Silaí falando sobre o Haiti. E aí, como é que você tá hoje? Tô aqui num lugar bem interessante, pensando na minha vida, na sua vida. Tem muitas coisas que se deterioram com o tempo. Tem coisas que quebram com facilidade incrível, né? Tem coisas que até parecem ser muito sólidas. Mas às vezes um vento, uma tempestade, um pouco mais de umidade acabam quebrando, destruindo, fazendo cair. Eu não sei como é que tá o seu coração hoje. Eu tô aqui pensando na minha vida, pensando na sua vida. Parece que as coisas às vezes ficam loucas. Parece que às vezes a gente não tem muito rumo, parece que às vezes as coisas estão realmente quebradas, rachadas, destruídas, né? Ou velhas demais. Você acha que tem volta? Você acha que tem um caminho de volta pro seu coração, pra sua vida? Você acha que tem restauração pro que está acontecendo? Se você ainda acredita que Deus pode fazer uma coisa nova em você, na sua vida, na sua história. Talvez olhando em volta hoje, você encontre muitas tristezas. Talvez olhando em volta hoje, você descubra uma rachadura.
algo que foi separado, algo que foi quebrado. Você acredita que isso tem volta? Você acredita que alguma coisa que foi rachada de uma maneira tão brusca, tão forte, possa ser ligado novamente? Eu estava lendo um profeta antigo, o nome dele é Amós. Sabe o que Amós falou? Ele disse: consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado. Eu acredito firmemente que mesmo que alguma coisa tenha rachado na sua vida, mesmo que alguma coisa esteja separada, mesmo que alguma coisa tenha sido desligada em você, nas suas emoções ou no seu coração, eu acredito firmemente que Deus tem o poder de trazer cura, de trazer restauração para aquilo que foi destruído, seja pelo tempo, seja pela tempestade, seja pelo desleixo, seja pela injustiça, seja pela tristeza que alguém causou no seu coração. Às vezes a tristeza racha. Deus pode reconstituir, Deus pode restaurar completamente a sua vida. Eu consertarei o que estiver quebrado. O que eu preciso hoje é que você entregue a sua rachadura a Deus. O que eu preciso hoje é que você mostre para Ele onde foi quebrado, que você mostre para Ele onde está rachado. E que você peça a Ele de todo o seu coração: Deus, vem unir o que foi separado, vem restaurar o que foi quebrado. Por misericórdia, Deus, traz o seu bálsamo para as minhas emoções, preenchendo todas as rachaduras com a tua água fresca. Esse mesmo profeta Amós coloca que vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. É isso mesmo, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para o seu coração. E tem hoje, tem agora, tudo o que eu preciso é que você coloque o seu coração e as suas emoções nas mãos de Deus, hoje. Um grande beijo, querida, Deus vai restaurar você. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Viva com Propósito, porque afinal de contas, nem eu nem você está aqui por acaso. Você está vendo um novo cenário aqui do nosso programa. Estamos caminhando para 3 anos do Viva com Propósito e você pode divulgar que Viva com Propósito está agora de cara nova, com plástica nova, mas trazendo inspiração para a sua vida. E continuamos aqui com o convidado dessa semana e todos os quadros da apresentação do nosso programa de hoje. Pastor Silaí Almeida, e vamos falar sobre o Haiti. Silaí, você tem noção quantas vezes você foi ao Haiti? Umas 19 vezes. 19 vezes. É. E a última agora, o que você viu e qual é o foco agora do trabalho neste momento, 2 anos depois do grande terremoto que matou quantas mil pessoas? 200 mil pessoas. Primeiro, Carlito, queria dizer ao nosso telespectador, se você não teve a oportunidade de visitar ainda a primeira Igreja Batista de São José dos Campos, eu queria encorajá-lo a visitar. Esse pastor Carlito, pastor Fabiano, pastora Leila e toda a sua equipe tem impactado a minha vida. Na verdade, eu participei de uma conferência aqui, onde a preocupação do mundo era muito intensa, do plano Peace, né, Paz para o Mundo, quando na verdade foi abordado nessa conferência, acho que 4 anos atrás, 5 anos atrás, a necessidade de erradicar a pobreza do mundo, de educar as pessoas, de plantar igrejas, né, de fazer diferença no meio das pessoas carentes, e isso tem mexido muito com a minha vida ao longo da jornada. No Haiti, como eu estava dizendo, é um dos países mais pobres do mundo. 200 mil pessoas são sepultadas numa vala, numa sepultura única. Aconteceu um fenômeno no Haiti que quando as pessoas morreram, os parentes que sobraram tiraram seus mortos dentro das casas caídos, conseguiram tirar, aqueles que conseguiram, porque alguns só saíram 30 dias depois, 60 dias depois, 6 meses depois, quando tiraram os blocos de tijolo, de cimento. Mas eles tiraram seus mortos e abriram todas as sepulturas do cemitério e
colocaram uma pessoa lá dentro. Eu vi vários pés para fora. É um negócio tenebroso. Mas a fome, a miséria no Haiti é muito grande. As organizações, estava conversando outro dia com o embaixador do Brasil no Haiti, de cada $10 doado para o Haiti, somente 2 chegou lá. O que aconteceu com os outros 8? A corrupção não é só uma coisa brasileira, é uma coisa institucional de várias organizações do mundo. Se o dinheiro doado para o Haiti, depois do terremoto, tivesse sido investido no povo e no país, na reconstrução do país, o Haiti seria hoje uma outra nação. Nada mudou, Carlito. Você chega lá hoje, as casas que caíram no terremoto estão do mesmo jeito, poucas casas foram removidas. O Palácio Presidencial ainda está até hoje. Do mesmo jeito. Você chega lá hoje, o terremoto vai fazer 2 anos, foi 1 ano e meio. Você chega lá hoje, é como se o terremoto tivesse sido ontem. De tão intenso que a coisa ainda existe. Ninguém liga. Por quê? Porque são casas de 3, 4 andares, antigas, que as pessoas possuíam. Caiu isso, o governo não se vê na obrigação de tirar, organização nenhuma tiver na obrigação de remover esses entulhos. Não se sabe nem onde colocar os entulhos. Agora tem uma proposta de fazer um aterro no mar e fazer um novo aeroporto, alguma coisa desse tipo. Mas é muito sério o problema do Haiti. Juntando a isso a falta, por exemplo, 40 ou 60 estudantes de medicina morreram no Haiti, no próprio terremoto, em plena sala de aula, a universidade caiu. Então ficaram sem médicos, tem que ser médico que vai visitar. A pobreza, a falta de escola, a falta de comida. Hoje nós temos pessoas ainda no Haiti passando necessidade básica. Olha o nosso desafio. Falando, ninguém acredita. Nós reunimos os 300 pastores. Olha o desafio que eu fiz para eles. Inacreditável. Eu gostaria que todo pastor vigiasse a sua igreja para que cada pessoa pudesse ter 2 refeições, pelo menos, por semana. 2 refeições por semana. Vamos ter certeza que cada haitiano teve 2 refeições por semana. Que coma segunda e coma sexta, mas pelo menos coma 2 vezes por semana, porque muitos não conseguem nenhuma refeição por semana. Uau! Rapaz, e é interessante que é 2 anos depois, né? E a coisa continua assim. A situação, o Brasil vai continuar lá por muito tempo ou já está saindo? O Brasil vai continuar, não vai continuar na liderança. Hoje o Brasil tem a liderança. O Brasil vai entregar a liderança, provavelmente. O governo Foi positiva essa estada do Brasil? Foi muito positiva. O Brasil é muito querido no Haiti, o Brasil impactou o Haiti. Olha a coisa que acontece no Haiti hoje. Você está na rua e está vendo as crianças cantando cânticos brasileiros das igrejas brasileiras, porque os cristãos soldados, enquanto estavam na patrulha, pegavam as crianças, traziam para perto de si, ensinavam português, ensinavam cânticos evangélicos. Outro dia eu cheguei, vi umas crianças cantando Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu disse, onde é que você aprendeu Deus cuida de mim? Não, um soldado brasileiro que me ensinou. Então, foi muito positivo. O Brasil é muito querido lá, é muito amado. Uma camisa brasileira no Haiti representa a abertura de todas as portas. Uau! E você, então, pode se unir também. Queremos estar juntos. Eu, aqui na PIB em São José dos Campos, temos tido também incursões lá. O pastor Fabiano acabou de chegar de lá, da nossa 12ª viagem. Mas quando você falou assim, quem não foi, infelizmente eu não fui ainda. Já mandei 12 grupos, mas eu não consegui ir. E quem sabe posso ir com você. Vamos juntos. Silaí, deixa aqui para nós o seu e-mail pessoal e também da sua igreja, para que o pessoal possa navegar e interagir um pouquinho. O nosso da igreja, o site da igreja, visite lá o nosso site, PIB Florida, PIB Florida, .org, pibflorida.org, O-R-G. E o e-mail é igreja@pibflorida.org. O meu pessoal é silaí@msn.com, silaí@msn.com. Quero agradecer por este momento, agradecer pelo privilégio de estar nesse programa, parabenizar pelo programa e dizer para você que não visitou ainda as instalações da Colina. A igreja tem uma instalação maravilhosa. Eu estou voltando daqui para os Estados Unidos, impactado com o que vi. Deus está fazendo um avivamento, uma revolução, um despertamento naquele lugar. É uma cidade que está sendo construída e vale a pena conhecer, fazer parte, se envolver. Você quer ser um instrumento de Deus para a transformação do mundo? Se envolva com a primeira igreja batista de São José, que com certeza a sua vida fará diferença, não só aqui, em vários lugares deste planeta. Amém. Muito obrigado pela deferência, pelo carinho. Eu sei que é muito sincero e vamos estar juntos para abençoar o mundo. Obrigado, pastor Silaí, pela visita e continue vivendo com propósito. Obrigado e parabéns por esse time maravilhoso. Você que está aí não está vendo, nós temos um time aqui, uma equipe lindíssima, nos orientando e trabalhando nesse programa. Parabéns a todos vocês, que Deus continue abençoando e dirigindo a vida com vocês de propósito.
Obrigado. Então nós vamos agora ao último quadro do nosso programa, Retratos de Vida. Toda semana você vai ver alguém aqui, hoje é o Cláudio, ele vai estar falando como que Jesus mudou a sua vida, como que ele, aos 14 anos de idade, começou a entrar pelo caminho das drogas. Primeiro veio o álcool na família, começou a fumar, começou a entrar pela cocaína, até que chegou ao crack e chegou no fundo do poço. E também através da fé em Jesus, do Evangelho, da igreja, do Celebrando a Recuperação, ele teve a sua vida transformada. Toda semana vamos convidar alguém para trazer um pouquinho de retratos de vida para você. Então vamos então ao nosso quadro e a gente volta para encerrar. Eu venho de uma família pobre e o maior problema, a meu ver, é a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Hoje eu entendo que eles me amavam, mas como eles não haviam recebido, eles não sabiam como transmitir. E com 13 anos eu conheci as drogas. Comecei com drogas inaláveis, com 14 comecei a fumar, fui para maconha, da maconha para cocaína, até que eu cheguei no crack. E muito tempo da minha vida foi perdido com a droga. Eu lembro que o meu sentimento é como se eu não conseguisse respirar. Sabe aquela sensação quando a gente se afoga ou se engasga, que você tenta respirar e não consegue? Essa era a minha vida. Conheci a minha esposa, Simone, que veio ser minha esposa. Ela engravidou, nós tivemos o nosso filho, passamos a morar juntos. Isso só piorou a situação, que eu queria viver livre, mas não conseguia. Porque eu achava que a minha família atrapalhava a minha vida. E eu queria sempre sair, estar tempo disponível para amigos, para poder beber, para poder usar droga. E fez com que eu achasse que a minha família estava estragando isso, estragando a minha vida. Até o dia que ela me botou para fora de casa, na véspera de Natal de 2007, por não aguentar mais, porque eu estava levando eles para fazer compras no shopping na véspera de Natal e consumir crack no estacionamento do shopping. Minha esposa não aguentou mais, me botou para fora de casa, fui no fundo de poço. No outro dia, eu fui para casa, ela me aceitou de volta e eu decidi clamar a Deus, falar: Deus, me ajuda, porque eu não consigo. Se o Senhor existe, me ajuda. E fui na outra semana para a praia junto com alguns amigos, meus parentes e parentes dela, e tinham 2 evangélicos lá. Eu falei: não, tranquilo, eles ficam na deles, eu fico na minha. Mas a música, porque eu era músico, roqueiro, gerou uma afinidade. E eles me convidaram para a igreja. E eu fui num sábado, no Conexão Livre, que na época chamava, agora é leve, mas chamava Conexão Livre. E foi muito louco, porque eu achava que a igreja era um negócio assim, e não era. Nesse dia eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Já cheguei na igreja, vim participar do grupo do PIB em Cena, Ministério de Teatro. Conheci o Bruno, que interpreta o Jesus, que me indicou o Celebrando a Recuperação. Na primeira semana que eu cheguei no Celebrando a Recuperação, nunca mais eu saí. Hoje vão fazer, em janeiro, vai fazer 5 anos que eu estou no Celebrando a Recuperação. E hoje em dia eu lidero o Ministério Celebrando a Recuperação. Depois de todo o processo de recuperação na minha vida, não só na dependência química, mas em todas as áreas da minha vida, Jesus tem restaurado, primeiramente restaurou a minha família. Hoje tenho recebido a restituição de Deus em tudo na minha vida. Também hoje estou pastoreando uma igreja, a igreja da cidade de Caçapava, que é uma extensão da nossa igreja da PIB. E eu tenho percebido a ação de Deus também através da minha vida, através da minha história, para alcançar pessoas que estão passando por tudo aquilo que eu passei. Talvez as pessoas estejam passando pelo que eu passei. Tem um vazio dentro de mim, talvez você esteja com esse vazio dentro de você, tentando preencher com droga, tentando preencher com sexo, com álcool. E tudo que o mundo tem para oferecer, mas nunca preenche esse vazio, porque só Deus pode preencher esse vazio, só Jesus pode preencher esse vazio. E não só preencher esse vazio, mas transbordar de tal forma que você vai compartilhar isso com outras pessoas. Então deixe Jesus preencher esse vazio que existe dentro de você. Hoje eu descobri que um amigo meu no meu serviço falou que por muitas vezes eu tive na vida sem Jesus momentos de alegria, mas a verdadeira felicidade eu só encontrei com Jesus.
Chegamos ao final do nosso programa Viva com Propósito, mas é só o programa que chega ao final, porque, na verdade, agora você começa a viver com propósito ainda mais motivado, entendendo o que é, por que nós estamos aqui e vivemos não para nós mesmos, mas vivemos para também deixar um legado para o próximo. Divulgue o nosso programa. Divulgue também através das redes sociais. Aparece aí no seu vídeo agora o nosso endereço no Twitter. Siga-nos através do Twitter. Divulgue e faça também a sua adesão no Facebook. E vamos espalhar através das redes sociais o programa Viva com Propósito. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, eu posso também fazer menção aqui na semana que vem. contato@vivacompropósitos.com, contato@vivacompropósitos.com. Nós queremos que você seja o nosso principal agente para expandir este programa em todos os lugares. Quero deixar com você uma dica de literatura da nossa editora Inspire, Palavras de Renovação. Este livro, baseado nas palavras de Jesus no Evangelho de João. Todos os dias, durante 43 dias, você vai poder meditar nas palavras de Jesus descritas por João e ter uma renovação diária na sua vida, para você receber, celebrar e repartir Jesus para a vida da comunidade, da sua família e, sobretudo, a sua própria vida. Você pode adquirir na lojainspire.com.br ou através do telefone 3911-2228. Você e toda a sua família vai ser abençoada com esta literatura. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Muito obrigado pela sua audiência. Pastor Silaí, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deus abençoe lá na Flórida e volte sempre. Estamos à disposição lá na Flórida, se você precisar, que a equipe precisar. Um prazer muito grande para mim estar aqui. Joia. Então, viva com propósito e até a próxima semana. Obrigado a todos vocês da produção da nossa editora Inspire. Um abraço, Deus te abençoe.